Há uma exposição com obras de Cruzeiro Seixas a decorrer em Lisboa. O centenário do surrealista Cruzeiro Seixas é celebrado aqui na Sociedade Nacional de Belas Artes, em Lisboa, com um núcleo expositivo que conta com mais de 60 obras, entre obras colaborativas e também algumas mais inusitadas deste autor. Já a seguir, neste Portugal em Direto, contamos-lhe tudo sobre este núcleo expositivo dedicado ao centenário de Cruzeiro Seixas. A exposição Cruzeiro Seixas, fazedor, nada perfeito. Está patente até ao final deste ano na Sociedade Nacional de Belas Artes em Lisboa. Faz parte do ciclo de celebração do centenário deste surrealista. Conta com mais de 60 obras, conforme nos mostra agora a Filipa Marques Henriques. No início dos anos 20 surgia um novo movimento literário e artístico que queria transformar a sociedade e libertar o espírito. O surrealismo propunha uma revolução, quer nas artes, quer na vida, e Cruzeiro Seixas é ainda considerado por muitos o último surrealista português, mas vamos descobrir agora que não é bem assim nesta exposição, e é precisamente por aqui que começamos. O surrealismo não morre com a morte de Cruzeiro Seixas. Pois, exatamente. Eu, aliás, atrever-me a dizer que o tempo verbal, quando diz o surrealismo foi, remetendo para o passado, eu acho que o surrealismo é. E será enquanto existir nas pessoas a tal tríade surrealista de poesia, amor e liberdade. E, portanto, daí que a exposição justamente comece com uma citação dos surrealistas portugueses, portanto, do Cesarini, do Cruzeiro Seixas, etc., que em 66, quando o André Breton morreu, fizeram um manifesto justamente dizendo que não há morte na morte de André Breton. E não há morte de quê? Não há morte do surrealismo. Como hoje não haverá morte do surrealismo, nem em Portugal, nem em lado nenhum, pela morte de Cruzeiro Seixas. No fundo, esta exposição acaba também por ser ela um manifesto, Sim. no sentido em que já estava preparada antes da morte de Cruzeiro Seixas, cerca de um mês antes de completar 100 anos, e acabou por ser adaptada, não é verdade, para homenagear este artista. Sim, a exposição, na verdade, faz parte de um ciclo de celebração do centenário do Cruzeiro Seixas, que teve início, ciclo esse que teve início com a exposição Construir um Nada Perfeito na Casa da Liberdade de Mário Cesarini, em 19 de setembro, foi inaugurada pelo Sr. Presidente da República, pelo Ministro da Cultura, e depois estavam preparados dois polos expositivos, aqui na Sociedade Nacional de Belas Artes, esta exposição que tem uma ironia no título, porque é fazedor, nada perfeito, na medida em que a maior parte destas obras são obras, por um lado, colaborativas, feitas com outros artistas, portanto, onde ele não é o fazedor único dessas obras, e no piso inferior tem obras que são elas próprias, obras inusitadas dentro daquilo que é a plástica mais conhecida do artista, não é? É até lá que vamos mais à frente, mas neste momento, e tal como estamos a ver através das imagens do Carlos Matias, encontramos neste piso, como referia, obras colaborativas. Neste caso? São obras feitas em colaboração com o Walter Ugumem. E é curioso, portanto, foi uma exposição que fizemos há uns anos na Casa da Liberdade de Mário Cesarini, que se chamava justamente Colaborativamente. E é, no fundo, a primeira exposição do Walter Ugumem feita com um artista como o Cruzeiro Seixas, que, no fundo, completou os trabalhos que o Walter lhe fez chegar, não é? E que resulta depois no fim assim. Claro que aqui há dois tipos de modelo. Há o modelo, como digo, das obras colaborativas, em que um artista vê o que o outro fez e acrescenta, mas há também obras que são claramente cadáver exquis, que é o processo proposto pelos surrealistas, em que um artista faz uma parte da obra, esconde essa parte, deixa só algumas linhas para que o outro artista ou os outros artistas continuem, e só no fim, quando o outro faz, é que a obra é destapada e se consegue ver o resultado final. Por exemplo, estas feitas com um artista
que já faleceu, portanto, o Benjamin Marques, e aqui, como se vê, portanto, há aqui o Cruzeiro Seixas que faz esta parte, deixa umas linhas e o Benjamin Marques continua para baixo, pegando nestas linhas, continua para baixo. Quando a obra se destapa, vê-se então, no fundo, a obra completa, não é? O que é que nos podem dizer estas obras sobre o surrealismo? Bem, eu acho que estas obras, mais do que dizer algo sobre o surrealismo ou sobre o artista, devem dizer-nos algo sobre nós próprios. Através das obras nós vamos descobrir coisas que não imaginávamos, não é? Portanto, estas obras estão a dar-nos sugestões de leitura e, portanto, no fundo, cada espectador deve construir a sua própria narrativa. E, portanto, a pessoa, em cada momento, quando revê estas obras, lembra-se daquilo que as obras lhe disseram uns anos antes e também consegue ver como estava, como eu próprio estava nessa altura, para conseguir ver essas coisas nas obras. E ao fim de uns anos, essa história é retomada e acrescentada, percebe? E isso é algo interminável, por isso as obras de arte não se esgotam. Muito bem, muito obrigada. E já a seguir vamos descer até um outro lado deste núcleo expositivo para ver. Regressamos à Sociedade Nacional de Belas Artes em Lisboa, onde está patente uma exposição com obras de Cruzeiro Seixas. A Filipa Marques Henriques mostra-nos o espaço onde estão algumas obras produzidas por este surrealista desde 1938. Entramos agora num outro lado deste núcleo expositivo sobre Cruzeiro Seixas, um lado mais insólito, mais inusitado, onde vamos ter a oportunidade de conhecer mais algumas das cerca de 60 obras que fazem parte então deste núcleo, entre serigrafias, esculturas e, neste caso também, livros de objeto artístico, não é assim? Exatamente. Aliás, o que estamos a ver aqui na parede são, de facto, algumas das partes que compõem este livro, Objeto Artístico, que nós editámos em 2009 com o Cruzeiro Seixas e que se chama, aliás, o livro termina assim, com esta obra, que dá título, que é Prosseguimos, cegos pela intensidade da luz. E esta frase é toda ela um programa, não é? Porque, no fundo, tem a ver com a sociedade contemporânea, que, no fundo, tem muita luz, portanto, tem muitos meios, tem muita técnica, tem muita produção, mas isso, ao invés de produzir uma visão mais clara, mais aberta e mais assertiva sobre o mundo, cega-nos. Vale a pena também explicar, lá para casa, o que é um livro-objeto artístico. Sim, um livro-objeto artístico, no fundo, como o próprio nome indica, é um livro, na medida em que se pode ler, mas é mais do que um livro, é uma obra de arte que é composta por muitas páginas, mas todas elas com pinturas, com textos, poemas, etc. E quem edita também numa série muito limitada. Este livro são 200 exemplares, que são numerados e assinados pelo artista. E depois, no caso deste livro-objeto, todas as páginas foram feitas em serigrafia, em processo artesanal. Portanto, tudo isto leva quase um ano a fazer, porque depois tem imensas colagens, tem muitas coisas. E portanto, acaba por ser ele mesmo uma obra de arte, não é? Neste caso, e conforme estamos a ver através das imagens do Carlos Matias, temos uma obra que quase não parece ser de Cruzeiro Seixas, por se tratar de uma das primeiras, talvez seja a mais antiga deste núcleo expositivo. E o que é que podemos ver nesta obra? Esta é uma obra que é evocativa justamente de algo que para o Cruzeiro Seixas foi sempre fundamental em toda a sua vida, que é a literatura. A própria assinatura é uma assinatura anterior à construção que ele faz nos anos 40. E portanto, a forma como aquilo está assinado, como a obra está assinada, é de facto de um outro Cruzeiro Seixas, não é? E esta obra é uma obra que, curiosamente, tem duas assinaturas e ela própria tem duas interpretações, não é? Portanto, é uma obra que terá sido feita já também nos anos 40, que não está datada, mas ele tem uma assinatura que é anterior à assinatura que ele depois usa ao longo da vida, que é esta primeira, e depois tem uma outra que já é feita posteriormente,
que então já é mais atual. Muito reveladora esta Muito em particular. reveladora, sim. Porquê? Porque tem aqui duas atitudes. Portanto, há ali uma atitude dele, plasticamente, é quase como um diálogo colaborativo, dele Mas com ele mesmo. dele para ele. Exato, porque, no fundo, tem uma linguagem plástica que já toca no neorrealismo, portanto, numa cena mais, enfim, dir-se-ia pescadores, portanto, e tal, e de um indivíduo que está, então, a mostrar uma obra de arte contemporânea, não é? Portanto, com geometria, etc., e que, no fundo, nos interpela, não é? O que é que nós gostamos mais? Gostamos mais disto ou gostamos mais daquilo? Portanto, estabelece aqui, no fundo, um diálogo direto com o espectador, não é? Aqui nesta sala onde nos encontramos também outras linguagens, recorrendo às colagens, recorrendo também aqui, como podemos ver, às Ao figuras erotismo. da mulher e ao erotismo. Exatamente. E é curioso que não há muitas obras marcadamente eróticas como esta, que está ao centro, e depois há muito poucas obras onde ele retrata a mulher. E aqui são duas obras onde a mulher aparece, de facto, de forma evidente e quase parodiando, não é? Se tivesse que nos descrever esta exposição, como sendo também o curador, não é verdade? Como é que nos descreveria aquilo que nós podemos ver, em particular, aqui neste piso? Aqui neste piso nós podemos contactar com uma certa intimidade, não é, do artista, e com obras de vários períodos da sua vida. Foi uma pessoa que se dedicou à arte de uma forma não materialista, ou seja, aliás, a própria obra dele é uma obra que recusa, lá está, o estatuto da obra-prima. Ele dedicou-se a fazer coisas em suportes muito frágeis, em papéis, pedacinhos de papel, colagens, etc. Mas é uma obra que, no contexto mais amplo da história da arte, eu diria não só em Portugal, como mesmo internacionalmente, é uma obra muito válida e importante. Portanto, eu acho que quanto mais o tempo passar e mais haja necessidade de se compreender o que foi o século XX, e o século XX integrando também Portugal, se perceberá como esta obra, como este artista, como este autor, como ele gostava, é fundamental, não é? E aí ser-lhe-á dado o seu devido valor. Muito bem, muito obrigada. Este núcleo expositivo Cruzeiro Seixas, Fazedor Nada Perfeito, faz parte de um ciclo de celebração do centenário deste autor. Esta exposição, em particular aqui na Sociedade Nacional de Belas Artes, vai estar patente até dia 30 de dezembro.